Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aguardando. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite, Érica. Tudo firme, Luciana? Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Tudo bem, meu amor? Esperando aqui nossos amigos entrarem, né? Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Conceição, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos hoje aqui para fazer o Evangelho no Lar. Para a gente se conectar com os benfeitores espirituais do Ivone. Para que eles possam nos ajudar, nos intuir, para que tenhamos um Evangelho maravilhoso, conectado com a espiritualidade maior. E com Jesus, né? Aguardar minha companheira solicitar a entrada, que vai hoje também nos ajudar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E já vamos entrando na questão do nosso Evangelho. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Estamos aqui, eu e a Cíntia, já em conexão para a gente trabalhar, estudar, não é? O Evangelho no Lar, a todos que necessitarem, principalmente que estão em tratamento na nossa casa e os que aqui conosco estão para também aprender e estudar esse banquete, né? O banquete que vai saciar a nossa fome, né? Antes de todo o Evangelho, a gente, para acalmar os nossos pensamentos, a gente vai fazer leitura aleatória para poder a gente entrar no clima, não é? Do nosso Evangelho, porque é assim que eu faço aqui na minha casa há muitos anos. Uma preparação para o Evangelho. Isso. Selecione pensamentos. Olha que maravilha, né? Não permitas que pensamentos infelizes criem raiz em tua mente. Chegou um pensamento infeliz, não deixe ele lá. Pensa outra coisa e visualiza a natureza, mas não deixe ele criar raiz na sua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faça o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Selecione os pensamentos. E é com esses pensamentos selecionados que aqui estamos conectados, todos que aqui já se encontram, os que ainda vão chegar, que nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos. Pensamento de paz, de serenidade, de equilíbrio. Vamos fechar nossos olhos e pedir a nossa irmã Cíntia para que ela conduza a nossa prece inicial. Por favor, Cíntia. Boa noite a todos. Vamos, em conjunto, fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento na figura do Mestre Jesus. Vamos agradecer pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão precisando de um auxílio, precisando de saúde também. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa derramar as suas bênçãos em cada um dos seus filhos, aqui habitantes deste planeta. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, nesse momento de estudo do Evangelho, a nos esclarecer, a nos abrir os olhos na mensagem que será estudada, para que possamos nos tornar cada vez mais simples de coração,
a mudar os nossos pensamentos, estarmos sempre em conexão com Ele. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. O nosso evangelho, ele já favorece a todos nós, e principalmente quem está em tratamento na casa. E nesse momento, todos conectados, nós vamos começar a nossa leitura de todas as nossas soluções que a gente tem, das nossas preocupações, dos nossos pensamentos que não são legais, no evangelho. E hoje nós estamos começando um capítulo muito lindo, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos iniciando o mês de julho esse capítulo, e olha que nós vamos aprender nesse mês de julho aqui na nossa casa, no nosso evangelho, que fazemos toda quarta e todo sábado. O que é preciso entender por ser pobre de espíritos? Nós vamos aprender hoje, todos nós juntos, né? Quem quer que se eleve será rebaixado. Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. E a missão do homem inteligente na terra. Não percam toda quarta, todo sábado, que nós estaremos aqui, todos em comunhão de pensamentos para fazer nosso evangelho. Cada vez mais a gente aprender com a instrução que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espírito, através do modelo e do exemplo que nós temos, que é Jesus, não é? Então, nós vamos iniciar. O que é preciso entender por pobre de espírito, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 1 e o capítulo 2. O número 1. Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que será pobre de espíritos, né? A gente fica imaginando pobre de espírito e a gente, nos estudos, nas instruções que Jesus nos deu, ele nos fala que são os humildes. São os humildes, são os pobres de espíritos. Pois é deles o reino dos céus. Então, a gente, para viajar para fora, a gente tem que ter a nossa carteirinha para poder entrar em outro país, o nosso passaporte, né? Então, para a gente ir para o reino dos céus, a gente precisa de um passaporte também. Rico de quê, né? Rico de amor, pobre de orgulho, não é? Então, esse é o nosso passaporte para a gente chegar lá no reino dos céus, né? Né, Cíntia? Muitas vezes é difícil a gente trabalhar a humildade. Muitas das vezes a gente não trabalha essa humildade, né? Então, a expressão pobre de espírito, ela fica interpretada de uma maneira ainda, pensa que é uma pessoa que não tem inteligência, né? Mas aí vem Jesus com a perspicácia, com todo esse amor, nos orienta, né? Que são os humildes. Os humildes, ele deu muito os que buscam demonstrar, né? E sabem, mas não procuram exaltar o que sabem. Sabem. Tem muitas pessoas que têm muita inteligência, né? São pessoas que estão aí, que têm uma facilidade imensa, né? De aprender tanta coisa. Mas quanto mais ele sabe, quanto mais ele estuda, quanto mais ele entende ele sabe que não sabe nada. Cada vez mais ele vai vendo que ele não sabe coisa nenhuma, né? Porque esse é o nosso. Então a gente tem que ser rico de amor e pobre de orgulho. É o nosso passaporte, porque muitas das vezes você, né? Eu sou humilde e pois deles é o reino do céu. Quer dizer que só querem os humildes, sim, né? Porque eles serão exaltados, porque ele não tem nenhum tipo de vaidade, ele não tem nenhum tipo de orgulho, ele sabe, passa em frente e fica na dele, sem muito, né? Fazer muita festa, porque não adianta, porque ele sabe que acima dele tem um Deus maior, um Deus que comanda todo esse universo, né? Boa noite a todos que estão entrando. Nós estamos estudando Bem-aventurados pobres de espírito no Evangelho, capítulo 7, tá? O item 2. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobre de espírito, Jesus não estende os homens desprovidos de inteligência.
mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos, né? Como eu falei agora, o reino não são dos orgulhosos, porque você vai se orgulhar de quê? Não é? Porque tudo que ele dá, ele tira. A sua inteligência, Uhum. né? O que ele não tira são as leis morais, a moral que você tem, a sua consciência tranquila, né? De fazer o bem, de estar no comando de você mesmo, mas sabendo que tem um Deus maior, um Deus grande, um Deus bom, misericordioso, não é? Então, quando ele fala aqui que Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, como foi falado, né? Inteligência não tem nada a ver com o pobre de espírito, né? São os humildes, Uhum. não é? No tema na Terra o orgulho continua sendo muito estimulado, não é verdade? O orgulho continua sempre estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, porque tem essa inteligência, então eles acham que sabem tudo, que as coisas de Deus, Deus cuida, que as coisas da terra, do materialista, nós cuidamos aqui na terra, sem saber que Deus cuida de todos nós, né? Quem tá no mundo espiritual e quem está aqui no mundo material, não é? Então a gente tem que ter essa preocupação de sempre colocar Deus sobre todas as coisas, Deus ao nosso próximo como a nós mesmos e Deus acima de tudo. Porque sem Ele não somos nada, né? Uhum. Vamos continuar. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm em tão alta consideração a si mesmo e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção, porque ele se acha, né? A inteligência é demais, ele sabe de tudo, ele pensa que sabe, né? O homem, com esse orgulho, com essa vaidade, né? Então, já sabe que ele não sabe de coisa nenhuma, né? Como está dizendo aqui, então ele pensa que ele sabe de alguma coisa, mas está completamente enganado. O homem geralmente tem tão alta consideração a si mesmo e sua superioridade que vê as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não pode elevar-se a Deus. Por quê? Ele está muito preocupado com o materialismo, está muito preocupado no que os outros vão falar, muito preocupado no que ele tem que fazer aqui, e está se esquecendo do principal, que é o mundo espiritual, né? Que é o seu espírito eterno que aqui na Terra está. Então ele fica bitolado a isso, né? Ao seu conhecimento. Às vezes ele sabe da existência de Deus porque ele olha para a natureza, ele olha para todo o universo e vê que tem um Criador, né? Mas ele não Uhum. ainda não se curva, né? Porque ele está pensando que ali os títulos, né? A Uhum. quantidade de curso que faz, então aquilo ali ele vai indo, chega um ponto que ele não quer mais se elevar-se a Deus, né? Esquece. E aí é que está o perigo, né? Continuemos. Essa tendência de crer acima de tudo leva-os a uma frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-lo, negando mesmo a divindade. Então, às vezes, eles negam, como foi falado, né? Estando acima deles, poderia rebaixá-los. Aí, tem muitas pessoas que, às vezes, que com as doenças, é tanto quadro, é tanto título nas paredes, né? Mas aí vem uma doença, um Alzheimer, que esquece até do nome. E aí? Para onde vão nossos títulos? Para onde vai essa inteligência, né? Acumulada aqui na Uhum. matéria, na Terra, tá? Ou se consentem admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Ele está muito ligado com a coisa, com o material, está muito ligado que aqui na Terra, o que ele está construindo, né? Está esquecendo do principal, que é a construção da sua moral, dos valores, dos bons costumes, né? Persuadido de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem, quando se pronunciam para eles, seu julgamento é inapelável.
seu julgamento é inapelável. Assim, considera os orgulhosos, né? Os orgulhosos, pobres de espíritos, os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos. Os ingratos, supersticiosos, ou no mínimo os ingênuos, que não adianta que nada dessa terra, da matéria, né? Então temos um Deus que a nossa inteligência e essa humildade, a humildade que é o pobre de espírito e o rico de amor, pobre de orgulho, é o que vai fazer com que ele consiga entender as coisas, né, do pobre de espírito, que tanto aqui estão falando conosco hoje no nosso evangelho. Uhum. Né? Vamos continuando aqui. Posso continuar, né? Pode. Eu vou só dar só uma orientação, porque daí a necessidade das dores, dos sofrimentos que a gente carrega, das desilusões, dos fracassos, né? Para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto, que é Deus. Aí a gente sofre e quando esse sofrimento faz com que a gente cresça, porque todo sofrimento é para você crescer. Aí você está no caminho certo. Mas quando você sofre e nada lhe acontece, a gente tem que se preocupar e elevar o nosso pensamento a Deus e pedir aqueles que já têm aquela consciência, né? Vai, Cíntia. Vamos lá. Lembrando o pessoal que entrou agora, que nós estamos no capítulo 7 do Evangelho, os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Estamos aqui no início, estamos estudando os itens 1 e 2, onde Kardec traz esses 2 versículos do capítulo de Mateus, das bem-aventuranças, que diz que os bem-aventurados, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele faz aqui nesse comentário que Conceição iniciou, trazendo o contexto da época. Na época, a França, ela tinha rompido com a igreja. Então, por isso, esse comentário, porque para os homens em si, eles só se sentiam valorizados, importantes perante a sociedade, se eles já tivessem rompido com a igreja, com a sua ligação com Deus, porque antigamente Deus, a igreja comandava tudo na sociedade. Então, eles haviam rompido com a Revolução Francesa. E Kardec estava trazendo esse ponto, que não é porque eram estudiosos, que eram cientistas inteligentíssimos, que não poderiam ter uma ligação com Deus. Eles achavam que isso eram coisas de pessoas muito simples, de pessoas desprovidas de inteligência. Que eles não se admitiam ter essa ligação com o alto. E quando eles assumiam que a existência de Deus, mas não conseguiam aceitar a intervenção divina nas nossas vidas. Então, vamos dar sequência aqui nesse parágrafo seguinte. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque o seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. Pois é, porque eles se achavam tão importantes, tão donos de si, com suas inteligências, com suas descobertas, que aquilo que eles não entendiam, que eles não tinham controle do pensamento, das consequências desses estudos, é como se tirasse o chão deles, né? Eles não admitiam. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo que não é do mundo físico e visível. Isso naquela época. Mas nós sabemos que existe isso ainda no meio científico, né? Uma certa resistência do entendimento do caráter divino, né? Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério.
Então, a pobreza de espírito para esses cientistas, esses homens inteligentes da época, não tinha nada a ver com humildade, e sim com falta de inteligência. Entretanto, digam o que disseram, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível, que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abriram, reconhecerão o erro que cometeram. Então, todos nós, como criaturas de Deus, cientistas, pessoas mais simples, orgulhosas, humildes, todos nós estaremos de volta à pátria espiritual. E lá, ao descortinar o véu, nós estaremos realmente face a face com a verdade, com a verdadeira vida. E aqueles que se viraram contra, não quiseram aprender, vão ter muitas dificuldades de adaptação à realidade. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis. Nem dará a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Nessa questão, é o que está no Evangelho, que para os humildes o reino dos céus e para aqueles orgulhosos não, na verdade, a gente sabe que é a forma de encarar a vida espiritual quando abre os nossos olhos no mundo após a morte, no além-túmulo, né? Então, para aqueles que tenham uma proximidade com o Senhor, que tenham uma proximidade com Deus, uma relação mais íntima com Deus, essa visão, ela se torna mais fácil de se adaptar e de se compreender. Ao dizer, o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, ou seja, humilde, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Então, aquilo que eu estava falando, tudo é uma relação nossa com Deus. A humildade, a simplicidade do coração, da forma de ver as coisas, do tratamento com o nosso próximo, isso tudo nos aproxima de Deus e nos ajuda no nosso processo do além-túmulo. O orgulho, como ele diz aqui, é um ato de revolta. Por quê? Porque o ser humano que é orgulhoso, ele não aceita a superioridade de Deus em sua vida. E isso é uma revolta contra as leis de Deus, porque Deus está acima de tudo. Tanto que ele dá esse ensinamento, esse mandamento, Jesus nos trouxe, Moisés já havia trazido, o amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus complementou com o outro do amor ao próximo como a nós mesmos. E isso nos aproxima de Deus e o orgulho não. E quando o orgulho nos afasta de Deus, ele dificultará a nossa entrada no mundo espiritual. Não é mesmo, Conceição? Isso. E ninguém consegue penetrar no reino de Deus se quem tenha desenvolvido as qualidades necessárias dentro de si, né? Essas qualidades, essas que levam o homem à humildade, à condição básica, para o verdadeiro amor a Deus, sobre todas as coisas, ao próximo, né? Como a si mesmo, né? Elevando o pensamento. É isso mesmo. Então, aí, se ele desenvolve, ele só vai penetrar no reino do céu se tiver essa humildade, né? E esse amor, né? Pela humanidade. Isso. Agora nós vamos fazer uma leitura do Pão Nosso, né? Você tem a leitura aí? Tem? Não. Não? Não estou com ela aqui, não. Eu não tenho Pão Nosso.
Eu vou fazer uma leitura, que é o meu livro de cabeceira, eu vou compartilhar com vocês, Uhum. que é fantástico, tá? Então tá, E vai nos ajudar tá. um pouco mais a gente melhorar esse entendimento do Evangelho. Pobre de espíritos e espíritos pobres. Está no Parábolas e Ensino de Jesus, tá? Ó, perfeito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3, né? Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Rico de amor e pobre de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouro nos céus. Como é que eu acumulo tesouro nos céus, né? Onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem. Nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem e não sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Bem-aventurados humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis e deles se compadecem. A humanidade é a virgem sem mácula, que a todo discerne sem poder ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se as palavras loucas dos palpalvos. Suporta a injustiça, mas folga com a verdade. Os palpalvos são injúrias, são as pessoas que contam mentiras. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vício, de baixas condições, que prende ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, do orgulho, ampara os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus? E, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. São seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redumes de uma fé bastarda, que, em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Não é ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimento que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes além dos que já avistamos. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito, que dá o reino dos céus, os nécios, os cretinos, os loucos, não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são quando de suas relações conosco. Pobres de espírito são simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para este é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente faz esse fechamento do Evangelho, né? Pedindo que ele possa penetrar no âmago de nosso espírito, da nossa alma encarnada, para que a gente possa colocar na nossa vida diária, né?
conosco mesmo, com o nosso próximo, com nossos familiares, com os nossos amigos lá do Centro Espírita, que são nossos irmãos de outras crenças, né? Então, é isso que a gente, com essa humildade de coração, de aprendermos, de sermos seres humanos do bem, aprendemos a ser gente, porque muitas vivem aí sem saber nem que são gente, né? Não dão um bom dia, de cara fechada. As pessoas querem trabalhar, os outros querem amarrar, não querem que as pessoas se desenvolvam. Então, essa humildade, com esse passaporte, né, para a gente entrar no reino dos céus, que é o amor. Sem o amor, a gente não consegue nada, né, minha amiga? Né? E trazendo isso para a nossa realidade diária, dos nossos talentos, que a gente não queira se sobressair quando um outro não tem o mesmo talento que a gente possa ser humilde, dar a mão àquele que sabe menos, pedir ajuda para alguém que sabe mais do que a gente, não deixar o orgulho dominar nossas relações. Orgulho, né? Não sei, vamos pedir, me ajude aqui, né? Me ajude aqui. Isso. A gente tem que fazer esse exercício. Ser humilde para pedir ajuda. Ser humilde não é fácil. A humildade não é fácil. Não. Não é um exercício que nós temos que aproveitar, como diz, as oportunidades que aparecem. Justamente. A gente está atento, vigilante nas oportunidades do exercício desses ensinamentos de Cristo. E olha essa gratidão, né, pelo Kardec. E teve momentos que ele estava ali, eu vou desistir, eu não vou fazer nada, e ele ficou naquela situação tão complicada, mas aí teve um dia lá, de acordo com as histórias lá do Kardec, bateram na porta e levaram um embrulho para ele limpo, ele abriu, era o Livro dos Espíritos com a capa linda que ele nunca tinha visto. E dentro desse envelopezinho, tinha um envelope com os dizeres que aquele livro tinha salvado a vida dele, porque como Kardec foi muito criticado na época, né? Ninguém acreditava, todo mundo pensou, isso aí não vai dar em nada, espírito não existe e tal. Daí foi difícil para Kardec, como a gente sabe nos nossos estudos, né? Quando ele viu aquela carta, ele disse, olha, eu tinha perdido a esposa, ela estava com 2 meses que tinha casado, por que ficou lindo aquele livro do espírito? Porque ele era o dono de uma gráfica, e durante a noite ele ficou perturbado e foi naquela ponte lá de Paris, que eu esqueci o nome agora. E quando ele botou o pé, tinha um livrozinho lá, né? Ele botou o pezinho lá, tinha um livro. No batente da ponte. No batente da ponte para se jogar. E ele viu. E aquilo ali ele amanheceu, passou, era 3 horas da manhã, ele foi até de manhã, terminou de ler o livro todo, mandou imprimir, muito lindo, entregou para Kardec, e Kardec, naquele momento, recebeu aquele anseio de luz, de amor, e conseguiu, né, terminar essa tarefa que foi dada. Foi motivador para ele continuar a tarefa. Não é? Então, é isso que a gente, como você falou, dos talentos. Ele foi escolhido por Deus, né, para nos trazer essa boa nova, esse Consolador prometido. E aqui estamos, né? Nós... aqui, aprendizes, estudando o Evangelho, para a gente terminar e a gente colocar em prática e ajudar as pessoas que estão aqui conosco. Que nós temos 14 pessoas, todas que deveriam estar nesse momento assistindo um filme, uma série, mas estamos aqui, né? Então, é nesse momento que a gente se conecta com a espiritualidade amiga e a gente vai pedir que todos já tenham uma aguinha, que já fazem parte do Evangelho, do tratamento, né? Informar que nosso site www.iap.org.br esse que é o nosso site. Nossas atividades estão todas normais, todos via, né, live, a web. Nós temos segunda, terça, quarta nós temos a live, quinta tem, sexta, sábado, domingo. Então nós temos a movimentação na casa, continua. E quem quiser tratamento vai no nosso site, lá tem a pasta de fichinha para preencher, você preenche, é atendido do mesmo jeito, né? Temos atendimento online, e tudo é tudo do mesmo jeito que nós tivéssemos na nossa casa, no Ivone, tá? E só a nossa evangelização que está de férias no momento. Nossa evangelização está de férias. Nós vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, né?
Todos os estudos, nós temos estudo de Joana de Ângeles, que é terça-feira, que é fantástico. Sábado, nós temos as obras de Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos, nesse momento... Então, nosso site está aí, nós estamos agora no Instagram, nós estamos agora no Facebook, então vamos para o YouTube também. Quem puder, pode nos acessar lá, que nós estamos, e quem precisar, estamos lá o tempo todo, e é só acessar e ligar para a gente. Tá bom? Isso Vamos mesmo. fechar nossos olhos, tá? Vamos fechar nossos olhos. Todos que estão em tratamento, os que não estão em tratamento. E vamos, nesse momento, fazendo uma respiração profunda. Mais calmos, mais tranquilos. Pedir aos benfeitores espirituais do Ivone do Amaral Pereira, que aqui conosco estão, para nesse momento envolver a todos que estão nos ouvindo, envolver a todos que estão em sintonia conosco, nessa egrégora de luz, para que nesse momento, Senhor, possamos envolver a todos. Estamos, neste momento, nas nossas casas, benfeitores espirituais, fazendo a limpeza da nossa casa, material, das paredes, do chão, do teto, das nossas camas que vamos nos deitar. É a equipe espiritual, é Jesus conosco em nossa casa, nos limpando, retirando formas, pensamentos, lavas mentais, energias que não são nossas. Nesse momento, nós estamos recebendo essa energização muito intensa, que está fazendo essa limpeza em todos nós. Uma limpeza fluídica, que vai descendo sobre nossa cabeça, em movimentos rápidos, de limpeza. Respiremos profundamente. E nesse momento, a equipe espiritual, Jesus, o médico dos médicos, envolve a todos nós, que aqui estamos, recebendo a energização, agora sim a energização fluídica, de energias benfazejas, várias cores, como se fosse aquele arco-íris de luz que desce sobre nós, sobressaltando essa energia lilás, bem clarinha, brilhante, que desce sobre nossa cabeça bem devagar. Ela vai derramando no nosso cérebro, descendo sobre todos os nossos órgãos, vai emanando de energias, envolvendo a todos os nossos órgãos bem devagar. Respiremos profundamente, envolvidos com essa energia amorosa da luz, da paz, da serenidade, do equilíbrio físico e espiritual. É Jesus envolvendo a todos nós. Igualmente pedimos aos benfeitores espirituais amigos que derrame sobre todas as águas que estão aqui nesse momento, as águas das caixas d'água, as águas que descem para fazer a nossa alimentação, para bebermos, para nos banharmos, de energias salutares, de medicação conforme a necessidade e merecimento de cada um aqui presente. Estão ouvindo esse passe à distância e agradecemos a Jesus, nosso benfeitor, nosso modelo e guia, o exemplo que devemos seguir sempre, por essa oportunidade do Evangelho em nossa casa, do Evangelho em nossas vidas, esse banquete que sacia a nossa fome, que nos dá a certeza de que não estamos sozinhos nunca, nunca estamos sozinhos.
Agradecemos a equipe espiritual do Ivone do Amaral Pereira, que nesse momento se dispôs a estar conosco, nesse momento tão maravilhoso em nossas vidas, que é o momento do Evangelho na nossa casa. A equipe espiritual do Ivone do Amaral Pereira agradece a todos que aqui se dispuseram a alimentar o seu espírito eterno com essas palavras tão maravilhosas, tão cheia de tantos ensinamentos para todos nós. Que tua paz, Senhor, esteja conosco, nos envolvendo, sempre nos dando a certeza de que acima de Deus existe o nosso Pai, acima de Jesus, de todos nós, existe o nosso Pai maior, que é Deus. É Ele que comanda toda a nossa vida. Um fio de cabelo não cai sem a permissão dele. Que tua paz esteja conosco, nos envolvendo, não só hoje, não amanhã, mas para toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Agradecemos a todos, a nossa companheira Cíntia, e que a paz de Jesus esteja conosco. Tenhamos uma semana cheia de Boa semana a todos que estiveram aqui conosco. Deus abençoe. Quem está em tratamento, Beijo no coração. Continue. E um beijo, uma saudade de todos vocês. Obrigada, Saudade, Cíntia. saudade. Tchau, meu amor. Beijo, obrigada a você, Conceição. Beijo. Tchau.